essa questão de extraterrestres, né? Eu não sei se eu chamaria extraterrestres, eu chamaria assim, intercâmbio de vidas, não é? Eu acho que a gente diz assim, que é necessário crer para ver. Se você não acredita, sei lá, por exemplo, que aquele violino está desafinado, você não vai afinar o violino. Se você não acredita que tem uma porteira ali para outro lugar, você não vai abrir porteira nenhuma. Você não acredita, não é? Quando a pessoa não acredita na vida após a morte, ela desencarna e ela não vê nada, porque ela vê o que ela acredita. Ela precisa ser novamente trabalhada para ela presumir que possa existir alguma coisa a mais, para ela abrir a vista dela para poder enxergar. Então eu acho que nós não... Olha, veja, se você pegar um livro de histologia médico, que estuda as células de cada tecido, por exemplo, o livro do professor Junqueira, que é conhecido e estudado nas faculdades de medicina do mundo todo, brasileiro, foi meu professor na medicina da USP. 23 órgãos dos sentidos são descritos pela medicina. Quer dizer, você tem 23 órgãos dos sentidos e você está usando e nem sabe. Então tem proprioceptores viscerais, seio carotídeo, corpúsculos de Vater-Pacini, corpúsculos de Krause. Você sabia? Tem tudo isso, está captando informações do teu organismo. Fora o que vai se descobrir. E eu acho que assim como a gente não desenvolveu a inteligência na amplitude que pode se desenvolver, não desenvolvemos a nossa emoção na amplitude que pode se evoluir. Nós não evoluímos a nossa sensorialidade. Então a gente não vê as bactérias. Não via até Pasteur ter descoberto e nem sabia que existia. Você começa a perceber que existem coisas que não se vê, até se perceber que nós somos permeados por vidas que se intercambiam. E a gente começa a ver porque a gente começou a desenvolver sensorialidade para isso. Não é que de repente vai aparecer. Já é um intercâmbio de vidas. A gente precisa de abrir a nossa consciência e a nossa percepção para isso. É aquela história, não adianta ficar com essa de fazer com que a ciência prove que Deus existe para você acreditar nele. Isso é bizarro. Você que precisa provar para Deus que você existe. Sabe? E isso parte da sua experiência de percepção, de vida, de mundo, de si mesmo. Não é? E aí você começa, por outros sentidos, você começa a perceber que nós somos um ecossistema permeado por intercâmbio de vidas. Não é? Maravilhoso. Você vê, por exemplo, a astrobiologia das pesquisas científicas descobriu que a origem bioquímica da vida, porque toda a bioquímica são cadeias de carbono. Então, o DNA, por exemplo, a pentose do DNA é cadeia de carbono. Tudo é cadeia de carbono. É a bioquímica. Surgiu de uma cadeia fundamental chamada fullereno. Se encontra na geologia, você encontra o fullereno. Mas o fullereno não veio da Terra. Ele veio do espaço interestelar. Então, a origem da vida veio do espaço interestelar. Isso não é uma afirmação metafísica, nem é uma informação que não seja absolutamente científica, como a fórmula da água. Então, espera um pouco. Alguma coisa do espaço interestelar chegou até o planeta Terra e construiu a vida. Isso foi uma coisa do acaso. Resolveram montar um DNA, uma célula, e depois um ser pluricelular, um metazoário, e depois para virar um peixe, para depois virar um anfíbio, virar um réptil, virar uma ave, para chegar no ser humano. Isso foi ao acaso. Isso fere muito a inteligência de alguém. Entendeu? Porque, como assim? Inclusive em ciência se usa muito o termo self-organization, auto-organização. Veja, a auto-organização, você vai presumir que existe algo que vem do nada, sendo que toda a física é calcada em cima de causas e efeitos. Então, para a vida não tem causa, não vale, entendeu? Então, a gente, o que eu quero dizer é que a gente precisa rever a ciência. Você quer ver uma coisa curiosa? O Charles Darwin, você sabe que o Charles Darwin ele fez pesquisa aqui em Galápagos. O avô dele eles faziam reuniões espirituais, célticas, druidas. E foi falado, olha,
precisa se empreender, e o avô dele era um grande abolicionista, que foi a sombra da humanidade durante tantos séculos, foi a escravização africana. E o pai do Charles Darwin era um grande abolicionista empenhado pelo conhecimento espiritual dele. E ele manda o Charles Darwin para as pesquisas que Charles Darwin veio fazer, para provar que negro e branco são a mesma raça. E quando Charles Darwin vai desenvolvendo todo o trabalho de evolução das espécies e chega à conclusão que existe uma raça, a raça humana. Essa é a conclusão. Conjuntamente com Charles Darwin, Russell Wallace fez a mesma pesquisa na Polinésia, pelos mesmos princípios. Só que Russell Wallace fala: Darwin, você não vai falar dos nossos conhecimentos espirituais? Que a evolução do espírito, que é a ontogênese do ser, acompanha a filogênese. Ou seja, a evolução das espécies é a trilha da evolução do espírito. Quando ele fala isso, ele é cancelado. Você vai no Museu de História Natural de Londres, você não vê a estátua de Russell Wallace. Você vê só o Darwin poderoso. Mas há uma questão. Para o Charles Darwin, a evolução se dá pelo mais hábil, pelo mais capaz, pelo mais forte. É o gene egoísta do Dawkins. Para Russell Wallace, a observação dele, a conclusão é diferente. Que os sistemas se desenvolvem por cooperação. O que acontece? Você veja como a visão espiritual do Russell Wallace, quando ele assume, ele modifica o conceito. Ele observa que o sistema se desenvolve por cooperação. Isso muda tudo, sabe por quê? Pensa comigo. A evolução do Charles Darwin induziu a dizer que a minhoca está lá no fim do primarismo e o ser humano está no máximo. E tem os intermediários. E mais do que isso, o que é pior, que os aborígenes são primitivos e o europeu, o caucasiano, é a evolução, que é um equívoco da ciência que embasou a ciência da Europa no século XIX. Muito bem. Se o ser humano acabar, a natureza cresce forte. É ou não é? Se acabar a minhoca, acaba a natureza. Quem é mais importante, o ser humano ou a minhoca? É que não tem o mais importante. Tudo age em sistema de cooperação. Sistêmico. É sistema de cooperação. Então, você não pode enxergar os seres da natureza como seres para serem consumidos. Você tem que enxergar a natureza como estruturas de colaboração, de sustentação da vida. Do contrário, você consome a natureza e acaba com a espécie. Por quê? Porque não é pelo mais forte, é pelo sistema cooperativo. E depois a sociedade se organizou dessa forma. As empresas, aquela mais competitiva, aquela mais... Então você desorganiza a estrutura social. Porque não trabalha do ponto de vista cooperativo, por uma concepção falha do que é evolução. Evolução é cooperação. Cooperação. Então, veja, a pessoa que trouxe essa ideia, que foi o Russell Wallace, ele trouxe isso porque quando você associa a compreensão do universo com o espiritual, você compreende melhor a dinâmica. Então ele trouxe uma ideia mais clara de funcionamento da natureza, mas ele foi cancelado. A gente precisa resgatar esses saberes. Aliás, a ideia de montar a Universidade Unispírito é trazer essas coisas, essas propostas paradigmáticas que a ciência enterrou numa sociedade que esqueceu de si, não é? Qual é o país evoluído? Não era a Europa? Mas estão em guerra. E não se encontraram assim? Nem encontraram harmonia com a natureza? E você tem povos pré-históricos que tinham sociedades ideais. Então, qual é a civilização evoluída? Não é no sistema de cooperação, cada um traz a sua contribuição e todos são importantes. Hoje, não se pensa mais. Qual é a nação dominante? É Estados Unidos? É China? Qual que é? Não é. Uma cidadezinha, em qualquer lugar desconhecido, dali pode surgir um vírus que atinge o presidente dos Estados Unidos. Não foi assim que aconteceu? Então, todo ponto é importante. E o foco deixou de ser na hegemonia de culturas. Agora é uma revolução copernicana 2.0. Agora o centro é o próprio planeta.
é o ponto de convergência de todas as nações. Então é uma mudança de paradigma, não é? E essas mudanças, elas surgem quando a gente começa a pensar o espiritual, não de forma de dogmas religiosos. A religião também é importante. Mesmo dentro da religião, você pode encontrar as referências espirituais luminosas, que muitas vezes estão submersas em interesses humanos que fizeram da instituição alguma coisa que trouxe sombras, muitas vezes. Não é? Não sei. Fantástico, doutor. Incrível essa exposição, foi muito legal. É interessante que eu fiquei imaginando aqui, né? Porque esse nosso programa, o Paranormal, ele é muito essa essência, né? De evoluir pela colaboração, literalmente. Estamos todos nós colaborando o tempo todo entre a gente, né? Entre as pessoas, entre a nossa audiência, entre nossos inscritos, entre nossos convidados, entre nossos palestrantes, né? Todos colaborando junto para esse processo de evolução, né? Da própria transcendência do conhecimento, da matéria. Que é diferente da competição. Uhum. Não é? Não muda? Tudo diferente. É uma mudança de paradigma que a sociedade... Tanto é a verdade que hoje em dia a tendência, por exemplo, corporativa, que na verdade não vou dizer, o mundo corporativo está doente. Tá, não é? Sim, eu trabalhava em banco. Não é? Você não sabe disso, mas assim, eu pedi demissão do banco por 3 meses. Mas a tendência é considerar o que era o funcionário é o colaborador. E o colaborador, hoje ele busca encontrar propósito. E você precisa buscar para a sua empresa aquele colaborador que esteja com o mesmo propósito seu. Não é? E isso daí é sistema de colaboração. Bom, você pode contar colaboração também entre criminosos. Não é? Ah, sim, o que mais tem, mas... Mas quando a gente fala colaboração, a gente está falando já de uma colaboração coletiva e cósmica. Uhum. Não é uma colaboração de um grupo fechado, mas é uma colaboração coletiva e cósmica. É um outro tipo de sistema de colaboração. É uma colaboração cujo professor é a própria natureza. Nasce o ensinamento do conhecimento da natureza.